A proposta desse vídeo é tentar sanar as dúvidas mais recorrentes entre os alunos que se deparam pela primeira vez com a necessidade de produzir um artigo científico. Agrupei as perguntas mais recorrentes em 5 pontos que tratarei aqui, ainda que brevemente. Afinal, o que é um artigo científico? Trata-se de uma produção textual que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de diversas áreas. É fruto de uma pesquisa científica, como já indica o nome. Trata-se de um texto objetivo e claro, geralmente tendo entre 15 a 25 páginas. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, que é uma dúvida muito recorrente, é a questão da estrutura do artigo. Ou seja, o que tem num artigo acadêmico, qual é a sua estrutura? O artigo é composto da seguinte forma: um título, abaixo do título o nome do aluno, o nome do autor desse artigo, ou o nome dos autores, se o artigo for feito em 2 ou 3 alunos. Abaixo do nome dos alunos, um resumo, que é a parte mais sucinta do trabalho, geralmente tendo entre 200 a 300 palavras. Abaixo do resumo, palavras-chave, que são palavras, como o nome já diz, palavras-chave, palavras centrais, separadas por ponto, sendo de 3 a 5 palavras. Abaixo das palavras-chave, vem a introdução do artigo. Depois da introdução, a revisão de literatura, depois um capítulo sobre métodos, depois a apresentação dos dados e discussões deles, as considerações finais, as referências. Muitas vezes os artigos são acompanhados de anexo e apêndice. Qual é a diferença de anexo e apêndice? Anexo é aquilo que não foi produzido pelo autor do artigo. E apêndice é aquilo que é produzido pelo autor do artigo. Por que vai no final? Geralmente, por se tratar de algo maior, a qual a estrutura inviabiliza incluir dentro do corpo do texto, deixa-se para colocar no final do texto. Claro que lá no corpo do texto, indicando V anexo 1, V apêndice 1, apêndice 2, enfim. E aí, então, nós temos a estrutura do artigo científico. Uma outra questão é a dúvida do aluno como começar a fazer o seu artigo. O primeiro passo para se fazer um artigo é escolher o tema. Mas qual tema devo escolher? É necessário observar 2 coisas. A primeira é a proximidade que eu tenho com o tema, o conhecimento prévio que eu tenho com o tema, evitando com isso escolher temas que eu desconheço, porque vou ter muito mais dificuldade para se trabalhar nesse artigo. E também a questão do acesso, a questão se eu vou ter acesso a esse tema, a material que trate desse tema. E um terceiro ponto é a questão de afinidade com o tema. Não indico você pensar em fazer um trabalho cujo tema você não goste. Isso vai dificultar muito. Uma vez escolhido o tema, faz-se então uma leitura. Começa-se a ler um monte de coisa sobre o seu tema. Isso para te esclarecer do que está sendo discutido atualmente sobre o tema, para você recordar aquilo que talvez você tenha esquecido sobre esse tema. Uma vez feita uma leitura geral, uma leitura mais ampla, ainda que não profunda, não detalhada do tema, pensa-se agora em desenvolver um problema de pesquisa, ou seja, uma situação a qual te leva a pensar uma pergunta, a pensar em responder alguma coisa. Esta pergunta ela é fundamental para o artigo acadêmico. Por quê? Porque é justamente em torno dela que todo o seu trabalho
vai estar organizado. Então, esse problema de pesquisa vai definir qual é o seu objetivo. Geralmente, o objetivo de um artigo ele é apresentado da seguinte forma: o presente artigo tem por objetivo analisar tal coisa, o presente artigo tem por finalidade discutir, compreender, comparar tais coisas. Então, sempre vai ter um verbo para indicar qual é a ação que você vai estar empreendendo no seu artigo, na sua pesquisa científica. Então, é importante definir esse problema de pesquisa. O que eu quero pesquisar? O que eu quero responder no fim do meu artigo? Feito isso, eu preciso pensar agora em como vou responder. Ou seja, como vou fazer para alcançar a minha resposta, para alcançar a resposta do problema a qual eu desenvolvi, o qual eu propus a responder no meu trabalho, que nós chamamos de metodologia, ou seja, como vou fazer esse trabalho. Então, para começo de conversa, para se pensar em fazer um artigo, define-se um tema, define-se um problema, um objetivo e a metodologia. Esses são os primeiros passos para começar a se pensar um artigo científico. Uma outra questão importante na hora de começar a fazer o artigo científico é selecionar as referências. E isso nos remete a um outro ponto, né, que é a parte da revisão de literatura, que eu vou estar falando daqui a pouquinho. E aí, pensado isso, organizado, ainda que mentalmente, rascunhado de qualquer forma no papel, é importante agora colocar no papel. E você vai colocar no papel isso que você pensou do seu tema, do seu problema, do seu objetivo e da sua metodologia justamente na primeira parte do artigo, que é a introdução, né? É claro que desconsiderando o resumo, a qual vai ser feito no final do trabalho, inserido no início desse trabalho. E aí a pergunta que sempre aparece: o que precisa ter na introdução de um artigo? A introdução precisa compor de uma contextualização, da apresentação do tema, da apresentação do problema, da apresentação do objetivo, da apresentação do objeto, da justificativa da escolha do tema, da escolha do problema e da escolha do seu objeto. É nesse momento que você tem que convencer o seu leitor que o seu trabalho é importante, que o seu trabalho merece ser lido, que o seu trabalho é uma colaboração para se pensar o tema, para a ciência, para a área a qual você se propõe desenvolver a sua pesquisa. E feito isso, né, escrito uma introdução, apresentado o seu problema, apresentado o seu objeto, justificado todas essas escolhas, apresenta-se, ainda que de forma breve, a sua metodologia, ou seja, como você vai desenvolver o trabalho. É claro que geralmente se cria um capítulo ou uma seção para se desenvolver de forma mais detalhada essa metodologia, onde vai ser apresentado o método, os instrumentos de coleta de informação, de dados. Mas na introdução é importante, indico que você escreva a metodologia de forma breve, para que o leitor entenda qual é a sua proposta, como surgiu a sua proposta e como você vai desenvolver a sua proposta. Feito isso, apresentada a metodologia, vem um último passo da introdução, que é apresentar como você vai desenvolver o seu trabalho, ou seja, como você estruturou o seu artigo. É claro que isso você vai acabar mexendo, refazendo algumas vezes, mas é importante fazer logo de início para você ter uma ideia de qual caminho a percorrer até chegar à conclusão do seu trabalho. Isso você apresenta como se fosse um sumário de forma textual. É como se fosse assim, imaginemos que o artigo, eu pensei ele em 4 sessões. Então eu vou escrever: o presente artigo está dividido em 4 sessões. A primeira sessão é a presente introdução.
Na segunda sessão será desenvolvido isso, na terceira aquilo, e por fim na quarta serão apresentadas considerações finais. Então, de forma textual, eu tenho uma espécie de sumário. A diferença é que, além de ser textual, essa apresentação ela diz não só o título da sessão, mas o que vai ser trabalhado em cada uma da sessão, né? Então, trata-se de uma apresentação da estrutura do seu artigo. E aí nós passamos agora para um outro ponto, que é o ponto da revisão de literatura ou embasamento teórico. Para se fazer esta parte, ou o embasamento teórico ou revisão de literatura, é importante você ter em mãos, você ter acesso a obras clássicas e obras contemporâneas. O que são obras clássicas? São obras que são fundamentais, historicamente reconhecidas como as obras mais importantes para se pensar o seu tema. E as obras contemporâneas trata-se das obras mais atuais, né? Aquilo que está se pensando agora sobre o seu tema. Nessa revisão de literatura ou fundamentação teórica, é importante você apresentar e discutir os conceitos, todos os conceitos que você for trabalhar na sua pesquisa, elas precisam estar aqui exposta, clara, para o seu leitor entender do que você os conceitos que você vai estar mobilizando, né, ao longo do seu trabalho. Além dos conceitos, é aqui que você vai apresentar os argumentos, aquilo que vai te ajudar a desenvolver também os seus argumentos para responder à sua proposta de trabalho. Então, você vai usar autores que vão argumentar no sentido de te dar um embasamento para você continuar fazendo a sua pesquisa. Nesse momento da revisão de literatura, do referencial teórico, é importante entender que trata-se de um diálogo entre vários autores e você. Então, com base em questões apresentadas por autores, você tira suas conclusões, as suas considerações em torno desse tema a qual você está discutindo. Então, a revisão de literatura não pode, em hipótese alguma, ser entendida como um recorte de várias ideias de autores. Na verdade, são ideias de autores onde estão dialogando e você também aferindo as suas considerações sobre essa discussão mobilizada por você entre esses autores. E por fim, o último ponto que eu vou estar falando aqui, trata-se de uma dúvida muito recorrente quando o aluno opta por fazer um estudo de caso, né? Quando ele precisa fazer um estudo empírico, ou seja, um estudo de campo no local. Aí a pergunta que os alunos geralmente fazem é: professor, faço primeiro o estudo de caso ou o estudo de campo e depois eu faço a revisão de literatura, ou eu faço a revisão de literatura e depois eu faço o meu estudo de caso ou o meu estudo de campo? A resposta é a seguinte: sempre faça primeiro a revisão de literatura. Por que precisamos fazer a revisão de literatura primeiro? Porque o meu objeto de estudo, a minha realidade a qual estou estudando, precisa ser olhada a partir de uma perspectiva teórica, a partir de conceitos teóricos. Então, primeiro eu construo a minha perspectiva teórica, eu construo os conceitos teóricos e a partir disso eu vou olhar para a minha realidade. Então eu não posso ir para o campo sem uma perspectiva teórica, senão eu corro o risco de fazer uma análise do senso comum. E um outro motivo de que é fundamental fazer a revisão de literatura primeiro é que os instrumentos que vocês vão produzir para coletar os dados, como por exemplo uma entrevista ou um questionário ou um formulário, tem que ser baseado na revisão de literatura realizada. Por que isso? Porque quando você coletar essas informações a partir das entrevistas, a partir
dos questionários, você tem em mão dados, e esses dados eles precisam ser discutidos. E de que forma eles serão discutidos? Eles serão discutidos a partir dos autores mobilizados na revisão de literatura. Então, se eu faço uma pergunta que não está ligado à revisão de literatura, a resposta provavelmente também não vai estar ligado, não vai ter relação com a revisão de literatura. Logo, eu não vou conseguir explicar e discutir de forma teórica a resposta ou o dado encontrado na minha pesquisa. Então, por isso, a revisão de literatura é fundamental ser feita antes. É ela que me prepara, é ela que me dá condições de olhar para a realidade sob uma perspectiva teórica, uma perspectiva científica. É ela que vai me indicar qual o material que eu devo coletar, de que forma eu devo coletar esse material, de que forma eu devo entrevistar ou eu devo aplicar um questionário, quais são as perguntas que devem estar presentes no questionário, que devem estar presentes na minha entrevista. Enfim, a revisão de literatura é aquilo que vai me dar um embasamento para eu pensar o meu objeto de estudo, o meu problema. E nós finalizamos por aqui, esperamos que as questões abordadas aqui possam colaborar para que você dê início ao seu trabalho, ao seu artigo científico. Bons estudos!